31. Vamos falar deste versículo. Eu quero mais orar com vocês. Eu acredito que é uma noite que nós precisamos orar mais. E eu creio que a oração de um justo, Deus pode mudar todas as coisas. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Que a mãe doou ele para o Senhor, para a casa do Senhor. Foi um propósito que a mãe fez antes dele nascer. Eu estou falando de quem? Samuel. E esse menino cresceu na casa de Eli, o sacerdote, mas o texto diz que ele não tinha conhecimento do Senhor. Eu não sei que idade mais ou menos estava Samuel, mas ele já não era uma criança, tão criança, já era um adolescente. E Deus falou com ele, e a voz que falou com ele era uma voz parecida de Eli. Deus não fala com voz estranha. Se você ouvir uma voz de Deus, você vai ouvir uma voz de alguém que você conhece. Ele identifica-nos desta forma. Às vezes você pode estar dormindo à noite e você ouve a voz da tua mãe, ou a voz do teu pai, alguém que você conhece. E talvez, quem sabe, esta voz vai falar assim: João, Maria, não sei. Eu quero falar contigo. Se você não tiver conhecimento de Deus, você pode até achar que é teu pai, ou tua mãe, teu irmão. Mas a experiência de quem está na presença do Senhor sabe distinguir quem é que fala conosco. Isso é caminho andado. Caminho andado. Então a voz vai ser distinguida a partir do momento que nós tenhamos uma vida mais íntima com o Senhor. Eu vim para o Evangelho com 21 anos. Hoje vou completar 66. Toda a minha vida, e falo isso para a glória do Senhor, foram consumidas nos pés do Senhor Jesus. Eu não tenho nada que possa registrar, nada lá fora, nada. Ninguém me conhece lá fora, ninguém nem sabe quem sou eu. E nem estou preocupado com isso. Mas eu acredito que nós seremos conhecidos do Senhor e da sua igreja. E da sua igreja. Bem-aventurado o moço e a moça, como vocês, eu estou vendo aqui, ó, a oportunidade de dedicar sua vida ao Senhor. Estamos com a volta do Senhor bem perto. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas se você propor no teu coração oferecer tua vida ao Senhor, Ele vai fazer de ti um grande instrumento. Ainda que seja um dia, 2 dias, um mês, um ano, sei lá, 10 anos, 50 anos, Jesus não vier, se tua vida for dedicada ao Senhor, o teu nome será conhecido e o nome do Senhor será glorificado. Samuel não tinha conhecimento do Senhor. Ele levantou e buscou no seu líder. E aí ele perguntou: o senhor está falando comigo? Ele disse: não, vai deitar.
E o menino foi deitar. Então, os irmãos podem perceber que ele já tinha um certo conhecimento. A voz falou a segunda vez, ele voltou lá e disse: o senhor está me chamando? Ele disse: não, vai dormir. E o menino foi dormir. A terceira vez, aí ele disse: não, esse rapaz está ouvindo a voz do Senhor. Aí Eli falou com ele: quando a voz falar contigo, você diga assim, ó: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Então levante a sua mão mais alta, diga comigo, feche os olhos e diga de coração, de fé: se o Senhor quer falar comigo aqui nesta noite, eis-me aqui, fala que eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Fala. Glória a Deus. Deixa Deus fazer a obra. Esse texto da nossa leitura, meus amados, ele tem aqui uma passagem muito interessante. Que na verdade o que aconteceu aqui foi homens a quem Deus não tinha lhe revelado ainda o Evangelho. Você quer ver? Dá uma olhadinha um pouco mais na frente, no capítulo 16 de São Mateus. É triste, mas é uma realidade. Às vezes a gente está na igreja, desculpe eu falar, tem coisas que a gente precisa falar. Eu não sou muito motivado com pessoas que pula e grita e dá piruleta. Não, desculpe. Isso pode até ser cheio do Espírito Santo, mas a maioria das vezes são pessoas vazias, emocionalmente tomado por esta coisa, e pula e grita. Quando termina o culto, ele é o mesmo lá fora, não mudou nada. Nada mudou. Então aqueles pulinhos e aqueles gritos foi só um efeito da carne momentânea. Essa carne tem isso. Ela gosta de fazer charme. Então não faça isso. Não dá pulo, não fica gritando. Se Deus não estiver tocando profundamente na sua vida, é melhor você ouvir com atenção. E na hora que Deus falar, você vai sentir uma coisa tão gostosa. Quando terminar o culto, você não vai ficar ali fora batendo papo, porque você quer guardar esse contato com o Senhor. Você vai sair daqui tão tomado por esta graça. E é exatamente isto que o povo não conhece. Eu estava conversando até com o Maico essa semana a respeito de uma irmã. Eu disse assim: meu Deus, por que essa irmã não põe uma roupa cobrindo o joelho? Ele disse: pois é, pastor, essa é a nossa luta aqui. Ora, meus amados, eu fico pensando o que o inimigo faz na mente de uma pessoa, partindo do princípio que você largou o mundo, partindo do princípio que você virou cristão. Por que não põe uma roupa cobrindo o joelho? Irmãs, precisa ficar puxando a saia na hora que senta? Na hora que toca, precisa botar uma toalha, uma Bíblia para... Não, desculpe, meu irmão, se você já dedicar sua vida ao Senhor, nada mais. Você vive por fé, você anda por fé, você serve a Deus, nada vai te impedir. Agora, se há uma resistência no coração dos irmãos, eu gostaria que você fizesse uma autocrítica diante de Deus. Senhor, eu sou crente ou não sou? Pergunta a ele: Senhor,
da forma que eu estou andando te agrada, e você vai ouvir a voz do Senhor. Desculpe, eu não estou entendendo. Se nosso caminho é Jesus, se nós abrimos mão do mundo por Jesus, se batizamos para servir a Deus, e não conseguimos libertar de coisas mínimas, o pastor pode falar o que quiser, não adianta, parece que criou uma resistência, ou quem sabe, uma revolta na voz do pastor. A única diferença, se tiver doente, passando mal, vem aqui que o pastor ora, e eu creio que Jesus cura. Quer dizer, na hora da oração para Jesus libertar, Jesus faz a obra, eu creio. Mas na hora que o pastor está pregando que tem que mudar, isso é o diabo. Capítulo 16 de São Mateus. Chegaram-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Eu vou deixar esse texto aqui um pouquinho para frente. Nós vamos voltar, mas eu acho prudente nós começarmos aqui no versículo 13. Vamos lá, depois eu volto aqui, senão fica muito longo, o tempo vai ser tomado. E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Jesus disse, quem diz os homens ser o filho do homem? Os discípulos estavam ali. Quem diz os homens ser o filho do homem? Vamos ver a resposta. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, e outro um dos profetas. Quer dizer, não havia consenso, todo mundo era crente, mas não havia entendimento para entender a revelação do Senhor. Portanto, cristianismo não é eu acho, cristianismo não é teologia, cristianismo não é simplesmente o meu sentimento, mas a revelação do Senhor. Se Deus nos revelar a sua graça, sua vida, a minha vida, a nossa vida vai mudar. Desculpe. É muito bom a gente ver a igreja cheia, é maravilhoso ver crente batizando, isso é maravilhoso. Agora, meus amados, o ponto final de tudo isso é alguém que tem convicção quem é o Senhor Jesus. É isso que eu espero nesta noite aqui. O versículo 15. E disse-lhe ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, aquele moço que não tinha nenhum conhecimento assim prévio de teologia, outras coisas mais, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que disse Jesus. Respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Aí de repente você vê crente endemoniado, crente em adultério, crente dando mau testemunho, e muitas vezes sendo devorado pelo diabo. Aí eu só me fico intrigado de uma coisa. E o que Jesus disse? Que a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Onde esta palavra se cumpre em nós?
Foi o que ele disse no versículo 18: pois também te digo que és Pedro, e sobre esta revelação, a revelação desta palavra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus edifica a sua igreja sobre a revelação da sua palavra. É claro que isso demanda fé, isso demanda conhecimento. Eu sempre vejo que fé sem conhecimento não funciona. Quando eu vim para a igreja, eu tinha fé em Santo Onofre. E eu ia para lá e ficava de joelho o dia inteiro pedindo Santo Onofre. E tinha um outro santo lá, como São Fidélis. Sinceramente. E nós fazíamos promessa para São Fidélis. Aí eu pergunto, eu tinha tanta fé, mas resolveu? Não. A fé, ela só tem poder de funcionar quando nós cremos na palavra, no Senhor, na revelação do Senhor. A nossa fé tem que ser edificada na revelação desta palavra. Eu vou repetir o versículo 16. E Simão, todo mundo indagado, ninguém conseguia distinguir quem era aquele homem. Mas Pedro teve uma revelação de Deus. E Jesus disse, quando Pedro disse assim, respondeu Pedro e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ponto. Tu és o Cristo. Não tem conversa, é isso mesmo. Deus mostrou. Enquanto um dizia que era Jeremias, outro dizia que era Elias, outro dizia que era João Batista, Pedro disse: negativo, esse é o Cristo, Filho de Deus. Não depende do achismo de alguém, não depende do que eu imagino. Há muito cristão hoje que trabalha no imaginário. Eu acredito, eu imagino. Meu irmão, ninguém está pregando aqui nada de sentimento de pessoa. Eu estou dizendo que nós precisamos crer nesta palavra para Deus fazer maravilha entre nós. Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou isso não foi a carne, nem o sangue. O que é carne e sangue? A natureza humana. Quem te revelou isso não foi natureza humana, mas foi o Pai que está nos céus. Meu irmão, sai daqui hoje dizendo: a minha fé é no Senhor Jesus. Eu creio, Deus vai abrir o nosso entendimento para sairmos daqui dizendo: Jesus, a minha vida vai mudar. Tem uma parte de um hino do cantor cristão que é muito lindo, que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça do Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé estão firmados no Senhor, estão firmados no... Outra vez. A minha fé, aleluia, estão firmados no Senhor. A partir do momento que meu irmão, minha irmã que está aqui, seja jovem ou idoso, enfim, quando a tua fé está firme no Senhor, porque Deus te revelou o segredo desta palavra, acabou, vai descansar. Ninguém te arrebata dos caminhos do Senhor.
Você pode passar um momento de tribulação, isso é normal. Você pode passar um momento de prova, isso é normal. Mas você sabe em quem você tem crido. E a qualquer momento você vai ouvir ele dizendo: não temas, eu estou contigo. O projeto da nossa vida está na mão dele. Eu sinto que tem irmãos aqui entre nós que vivem esta palavra, e tudo quanto ele tem colocado, ela tem colocado na presença do Senhor. Deus tem sido fiel no cumprimento. Quem é testemunha disso, levante a mão. Glória a Deus. Portanto, a fé demanda segurança de conhecimento. Senão a nossa fé ela é muito vazia, muito oca. Aí eu quero voltar para o texto do verso 31. Logo Jesus estendendo a mão. Por que Jesus estendeu a mão? Porque eles já vinham de uma situação de miséria. Jesus estava com eles. Jesus falou para eles: ó pessoal, entra no barco, vai na frente, que eu já vou atrás, deixa eu despedir deste povo. Quando os discípulos entraram, Jesus ficou ali conversando com o pessoal, despedindo. Depois ele foi para o monte orar. Esse é o caminho do vencedor. Você quer que Deus te revele? Tenha conhecimento e comunhão com ele. Você quer que Deus manifeste para você? Diga: Jesus, eu quero comunhão com teu Espírito Santo. Senão não. Aí Jesus sobe ao monte e ele vai orar. Diz o texto que já era aproximadamente 4 horas da manhã. Já tinha passado a terceira vigília. Aproximadamente entre 3 e 4 horas. Jesus, conhecedor da necessidade humana, ele entra no mar e anda pelo mar, e de longe ele vê o mar revoltado, aquela angústia dos irmãos dentro do barco, já pensando até de morrer. E quando eles viram a Jesus, aqui está, meus amados, eu volto a bater na mesma tecla. Ao invés deles ter segurança, os seus olhos estavam vedados. Eles não viram segurança. Sabe quem é que eles viram andando no mar? Um fantasma. Como é que você quer que Deus te abençoe se você está vendo diante de ti um fantasma? Se você não tem comunhão com ele, como é que você vai falar com ele? Se você não tem comunhão com ele, como é que você vai reconhecê-lo como Senhor da sua vida? O problema é nosso. O problema é a nossa cegueira espiritual. Todo mundo olhou e disse: não basta a nossa desgraça aqui no mar? Não basta o barquinho estar aqui enfrentando essas ondas? E ainda nos parece um fantasma? Aí Jesus disse: ô pessoal, não tema, sou eu. Mas você acha que o pessoal creram? Creram nada. Aí Pedro entra em cena e diz: é o Senhor? Ele disse: oh. Então se é o Senhor, manda eu andar sobre as águas para eu estar contigo. Jesus disse: é isso que você quer? Pode descer do barco e vem. Mas até aí ninguém estava crendo. Presta atenção. Quando Pedro começou a andar, chegou em dado momento que ele não tinha mais certeza que era Jesus. A fé de Pedro falhou. Então é esse tipo de fé, por exemplo: Senhor, eu vou casar. Uma moça fala: eu vou casar com o Joaquinzinho. Deus já me revelou, vai ser ele. Se isso não der certo, por alguma razão, a culpa é de quem? De Deus. Aí entra em depressão. Aí
o Zezinho ou o Joaquinzinho, por alguma razão, está querendo até tirar a vida. Não é isso? Num primeiro momento, bastou ser provado para o diabo entrar. Eu não vou ser mais crente, eu vou tirar a minha vida. Porque eu pensei que eu ia ser feliz com a Mariquinha. Eu ia casar para ser feliz. Casa miserável para ser feliz. Ninguém é crente para casar com Mariquinha, nem com Joaquinzinho. Para você ser feliz, você tem que estar na presença do Senhor. E Deus vai te revelar a pessoa certa. Agora, nós colocamos no nosso coração aquele sentimento, aquele objetivo. Não é de fé, isso não é fé. E muitas vezes esse sentimento vira uma paixão. Há uma diferença brutal entre paixão e fé. A paixão deixa o indivíduo cego. Todo apaixonado é cego, ele não vê o perigo. Todo apaixonado é cego. Ai, meu Deus, eu sonho com a minha querida, com o meu querido de dia. Aí você fala assim: irmão, irmã, Deus está te dando um livramento. Não, pastor, eu não aceito isso. Não. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ele é dominado pela paixão. Não adianta conselho, não adianta falar. O sentimento da carne domina, é a paixão da carne. Agora, quem tem Jesus, não, ele ama. E o amor nos leva a abrir os olhos. Quem ama tem os olhos abertos. Quem ama espera no Senhor. Quem ama, Deus mostra todas as coisas. O laço é quebrado e a porta se abre. Mas nós não temos conhecimento. Muitas vezes, desculpe, essa nossa fachada de cristianismo, ela cai por terra em qualquer momento, quando nós não deixamos o Senhor nos revelar a sua vontade. E aí, saímos jogando praga em todo mundo. O pastor não presta, essa igreja é do diabo, esse Jesus, não dá, eu vou voltar novamente a beber e fumar. Isso, faça isso, que você vai encontrar com teu amigo logo ali na esquina, e ele vai dizer: vem que você é meu, eu estou te esperando, tchau, tchau. Então, meus amados, a fé, nossa fé demanda segurança, nossa fé demanda conhecimento. Eu não quero pregar aqui dizendo tem que ser cheio de fé, amém, tenha. Mas uma das coisas que Deus também, por bondade e misericórdia, Ele faz aflorar a nossa fé, é quando nós cremos que Ele é Senhor e que Ele opera o milagre. Mas vamos prosseguindo aqui na visão desse capítulo 15. No versículo, abra a sua Bíblia, versículo 26 e 27. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, acalmou, dizendo: não temas, sou eu. E respondendo Pedro, disse: se é o Senhor, então manda que eu vá sobre as águas. Jesus ordenou, verso 29, disse Jesus: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, mas sentindo, vamos lá, como é que é? Mas sentindo um vento forte. Você sabe que vento era esse, não? Era o vento da prova. O Senhor está dizendo: eu vou mandar um ventinho para me ver como é que ele se sente. Meu irmão, segura isso.
Quando Deus te manda fazer alguma coisa, quando Deus te ordena, não é a bênção apenas, vem a prova. O Senhor disse assim: sopra um ventinho nele. E quando o ventinho bateu, ele começou a ter medo e dizendo: ai meu Deus, o que é que eu faço? E a água começou a engolir o rapaz. É assim, Deus vai te abençoar e vai dizer: eu te dei a benção, amém. Você vai receber a benção. Agora o vento vai bater primeiro. Se você não estiver firme, aí você tem que pedir socorro. Não reclama, não blasfema, pede ajuda. Faça igual Pedro: Senhor, me socorre, nós estamos nos perdendo aqui. Jesus estende a mão. Eu creio nesta mão estendida. Sabe o que Jesus fez? Levanta ele da água e disse: homens, não entendi? Tem de bom ânimo. Mas vamos lá no versículo 31. Homem de pequena fé. Evidentemente que Pedro, no início, ele teve um pouco de fé. Mas desculpe eu falar isso. Não entra aqui com pouca fé, não. Você tem que entrar com toda certeza que o Senhor Jesus, Ele é Senhor. Você tem que entrar aqui dizendo: eu quero me revestir desta palavra. E Deus vai acrescentar a sua fé. Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que eu creio. Lembra daquele centurião? Jesus disse: vai e seja feito conforme a sua fé. E ele saiu, chegando em casa, o que tinha acontecido? O seu criado estava o quê? Curado. Paulo disse em um dos seus livros lá de Timóteo, dizendo assim: combati o bom combate. Isso é nosso papel. Acabei a carreira. Esse é o papel do homem cujo tempo dele está encerrado. E minha fé desapareceu. É isso mesmo? Não. A nossa fé, ela tem que nos acompanhar em todo o tempo da nossa vida. Tem pessoas que ainda jovem perdem a fé. Outros em meia idade perdeu a fé. E depois de velho perde a fé. Meu irmão, a nossa fé, ela vai nos acompanhar para seguir-nos até a presença do Senhor. Sem fé ninguém agrada a Deus. Que dessa sepultura um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, uma moça, um rapaz cheios de fé, desce à sepultura dizendo: eu morro na presença deste Deus. Isso é a coisa mais linda. Então vamos aí, eu queria ainda encerrar isso aqui mostrando para os irmãos o versículo 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor que trouxesse-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos lhes pudesse tocar na orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam curados. Meu irmão, quando nós conhecemos a Jesus, isso aqui é coisa linda. Quando o povo sabia quem era Jesus, conhecia, diz: quem é que está aí? A Jesus. Manda chamar os vizinhos, manda chamar os parentes, todos que têm doença, manda. O homem está aí para operar maravilha. Então, me parece que o nosso conhecimento, principalmente quando você é um cristão, sabe quem é Jesus, amém. Não há mais problema para nós. Não há mais problema para nós. Portanto,
A questão da fé está juntamente ligado com o conhecimento. Eu vou repetir isso aqui. Em um texto da palavra que diz, eu não sei se foi João que falou, dizendo: antes crescei na graça e no quê? O que é graça? Manifestação de Deus. Eu tenho falado para os obreiros nesses últimos dias que qualquer obreiro, qualquer irmão que prega a palavra, mas que Deus não lhe dá graça para ele pregar e Deus operar. Meu irmão, eu tenho que crer nesse evangelho que eu prego e Deus opera. Eu tenho que crer nesse evangelho que eu digo: Senhor, eu vou abrir minha boca com o consentimento do Senhor, e eu creio na palavra. A palavra de Deus será executada entre nós. Como é que você quer que Deus opere? Uma das coisas que desperta a nossa fé é quando nós entendemos que Deus está ali, principalmente para uma pessoa que é nova na fé, para a pessoa que ainda não conheceu ao Senhor. Os sinais manifestos através da palavra faz nós despertarmos para o Senhor. Amém? Quando os discípulos viram que era Jesus e que ele entrou no barco, olha o que eles falaram. Você viu aí? Quando os discípulos viram que era Jesus, vamos lá? O versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo no barco, mas sentindo o vento forte, teve medo. E o Senhor repreendeu o vento. E logo Jesus está no verso 32. E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os seus discípulos que estavam ali no barco e adoraram. Olha quando eles adoraram. E adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Deus quer manifestar para alguém aqui, para você servir a Ele, não só pela emoção, mas sentindo a presença dEle contigo no barco. Deus quer fazer isso em nossa vida. Quem crê, diga amém. Levante a sua mão para o céu, diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que esta palavra vai mudar a nossa vida, em nome de Jesus, porque eu creio que a tua obra será completa, em nome de Jesus. Amém.